Boa noite, bom dia ou boa tarde, amadas do Senhor. Vamos continuar então nosso estudo Quero Ser Como Maria, né? E hoje vamos estudar aí alguns versículos, alguns evangelhos que diz aí o quanto essa mulher foi serva do Senhor, como vimos nos dois estudos, que ela submeteu a servir a Deus com o seu corpo. E hoje temos que submeter a servir a Deus com o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. O que Deus tem feito nos últimos dias através da tua vida? Deus te chamou com propósito, mulher. Que você possa perguntar para o Espírito Santo qual é o propósito de Deus na sua vida. Em Marcos capítulo 3, versículo 31, se você quer abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo. Marcos capítulo 3, versículo 31, fala um pouco sobre a Maria e seus filhos, né, que eram irmãos de Jesus. Como a gente viu, José respeitou ela aos 9 meses e após os 9 meses ele deitou-se com Maria como esposa e teve outros meninos e meninas, né? E a Bíblia relata ali no versículo 31, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficando do lado de fora. Mandou alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e aqui estão meus irmãos. Quem faz a vontade do meu Deus? Este é meu irmão, este é minha irmã. Amados, muitos interpretam aí que Jesus estava dando um chega para lá, né, com a mãe de Jesus, e Maria não é nada disso. Na verdade, Jesus estava sim expondo para o amor dele para com o povo, que era o mesmo amor com a sua mãe, os seus irmãos, que todos somos um, né, perante Deus, e que ele veio com um propósito. Ela entendia esse propósito. Ela não se sentiu rejeitada naquele momento. Ela não ficou dodóizinha como muitas de nós ficamos quando tem uma situação a qual nós pensamos, nossa, Deus quer me usar e agora eu fui usada para ajudar aquela pessoa e aquela pessoa me rejeitou, virou as costas. Saiba de uma coisa, se você tem um chamado de Deus, independente do teu chamado, se é na sua casa, se é na sua profissão, seja o que você for fazer, coloca algo no teu coração, que eu tenho colocado no meu coração, que é Deus que tem que ser glorificado na minha vida. Pessoas passam pela vida da gente. E infelizmente, nós, ser humano, dói. Porque nós aprendemos a amar essas pessoas, amar quem está do nosso lado. E Jesus, ele não desfez seus irmãos e sua mãe, não. Ele quis dizer que ela possa chegar aqui, se ela não conseguir chegar, eu quero dizer que ela é minha mãe, como as mulheres que eu vejo aqui como pessoas mais idosas também é minha mãe. E que o meu amor não é diferente por vocês. Ele não quis desfazer os seus irmãos e a sua mãe. E quando, com certeza, a mãe ouviu isso, né, que aconteceu, e os seus irmãos não se revoltaram, porque com certeza essa mulher, ela era sábia. Ela não jogava um filho contra o outro, não jogava o marido contra o filho, mas com certeza Maria, ela, desde os que iam nascendo, fez respeitar Jesus como filho de Deus, não como filho dela, mas como um filho que veio com um propósito. E ela realmente entregou Jesus para o propósito divino. Os teus filhos não são teus, são apenas herança do Senhor. Eles são do Senhor. O seu marido não é teu.
Então entenda como Maria, seja como essa mulher, que deixou Deus operar na vida do seu filho, deixou Deus usar, não atrapalhou o agir de Deus no filho dela, não atrapalhou a obra de Deus na vida de Jesus. Ela poderia querer mandar, interromper, fazer com que... Não, mas ela era serva. Por isso que Deus escolheu ela, porque ela era serva. Por isso que Deus honrou ela e capacitou. Ela entendeu o chamado dela. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida e aquilo que Deus tem com as pessoas com que nós amamos. Tem pessoas que vão simplesmente passar, outras vão ficar, mas que você possa amar todas elas iguais, assim como Jesus nos ensinou. E ela compreendia isso. Ela não fez como amor de macaca, né? Que a gente fala, pega a criança e abraça, aperta até matar, amor de macaca, né? Mas, pelo contrário, ela deixou Deus usar Jesus, porque ela sabia que o propósito do filho dela, que foi gerado, não era dela, era de Deus. E todos os filhos dela, ela entregava, assim como Ana entregou Samuel na casa do Senhor. Que você possa entregar os teus filhos na mão de Deus. Não impeça Deus trabalhar, não impeça Deus agir, não queira fazer com a sua mão, não atrapalhe, não fique dodói quando Deus te dá uma exortação, não fique dodói quando Ele casa, talvez com a nora que você não queira, não fique dodói quando Ele escolhe algo que de repente você acha que Deus não tem, né? Ou queira colocar, embutir os teus sonhos na vida dos teus filhos. Não faça isso. Deus chamou ele com um propósito, ele é de Deus. Você não entregou seu filho, seu marido para Deus? Então deixa Deus agir, deixa Deus fazer, compreenda o que Deus está fazendo, assim como ela compreendeu. Ela tinha uma maturidade espiritual. Quem tem o Espírito Santo entende o agir de Deus, amada. Então, ela deixou Deus ser glorificado ali. Ela entendeu o que Jesus estava falando, né? O fato dele demonstrar o amor dele para aquela multidão e dizendo, vocês são a minha família como eles são. Vocês são filhos de Deus como eles são, né? E continua ali, então, essa mulher... convivendo com Jesus, mas sabendo que o papel dela já foi desenvolvido, era criar Jesus. Agora ele precisava cumprir o ministério dele. E nós vamos agora para Marcos, capítulo 6, né? Nós vamos ver ali, capítulo 6, versículo... Pode ser de 1 em diante, você pode começar a ler ali para você entender bem. O que acontece com Jesus ali? E imagina se essa mulher estivesse junto com Jesus. Eu imagino que, como ela estava sempre junto na multidão, ouvindo a palavra, porque ela reconhecia que ele não era meramente um filho dela, mas que ele era o Filho de Deus. E que ela também precisava ouvir, ela também precisava do Salvador dela, né? Ela entendeu isso, que ele veio para dar a vida por ela. Olha que dificuldade que essa mulher teve para assimilar isso, mas, queridas, quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós entendemos o propósito de Deus, que ele veio para salvar ela. Ela não sabia como, nem Jesus. Até o monte de Getsemane ele não sabia como é que iria ser. Agora, e nem ela, muito menos, sabia que ia ter uma morte de cruz. O filho dela ia ter uma morte de cruz. Pense bem nisso, no que viveu esta mulher. Por isso que este tema desse estudo é Quero Ser Como Maria. Se nós conseguirmos chegar, ser ali na plenitude do Espírito Santo que essa mulher estava, enquanto ela estava aqui nessa terra, então nós vamos viver como ela viveu, suportando coisas difíceis, mas entendendo o propósito e sabendo que Deus é bom o tempo todo. Quando Ele dá, Ele é bom, e quando Ele tira também é bom, porque nada é nosso. Tudo vem dele e tudo é para Ele. E isso ela tinha, serva humilde. Então, no capítulo 6 de Marcos, eles
perceberam que Jesus estava ensinando de uma maneira, com uma autoridade, e eles perguntam, de onde vêm essas coisas? Perguntavam eles, os doutores, né, da lei, né, aqueles que estavam ali. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Este milagre que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Veja, Jesus tinha uma profissão. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa da sabedoria de Jesus, dos milagres que ele fazia. Amadas, pensa a família dele toda e ela ouvindo isso, esnobando. Não é esse o carpinteiro? Como se dizer, quem é esse aí, o carpinteiro? Como é que ele faz milagre? Questionando a divindade porque eles não compreendiam quem era Jesus. E isso machucava ela, com certeza, como mãe, porque ela sabia que ele era o Salvador, que sabia que ele era o seu Salvador. Salvador dela também, ela entendia, ela compreendia o plano de Deus. Mas em nenhum momento você vê aqui ela se levantar, se debater, ou então fazer um escândalo por causa do filho, porque o filho dela não era dodóizinho, não. O filho dela era amado do Senhor. O filho dela era escolhido por Deus. Então não queira defender o teu filho. Deus justifica ele. É Deus que vai honrar o teu filho. É Deus que vai te honrar. Entenda que ela se colocava na posição dela como mãe de Jesus. Mas ela também sabia separar que ele era filho do Deus Altíssimo. Sabe o que é isso? Maturidade espiritual. Quando nós temos maturidade espiritual, nós entendemos o que Deus quer fazer, nós discernimos, nós temos o espírito de discernimento, que é o Espírito Santo de Deus que nos dá, e nós entendemos. E quando você entende, você sossega. Você sabe quem é Deus na tua vida, quem é Deus no teu filho, quem é Deus na tua casa, quem é Deus na tua família, e que você não precisa defender o teu filho, mas você precisa orar pelo teu filho. Assim como Jesus convidava os discípulos para orar, você acha que essa mulher não orava por ele? Com certeza orava. O que os filhos precisam é de uma mãe que ora, que intercede. O que o marido precisa é uma mãe, uma mulher que ora, não que estraga os planos de Deus e coloca a mão e queira fazer do jeito dela. Deixa Deus agir. Coloca o teu joelho, dobra o teu joelho e cerra a tua língua, mulher, para que Deus possa agir na tua vida, na tua casa e você ter vitória. Porque o terceiro dia Jesus foi glorificado, ele ressuscitou, ele foi o único filho que ressuscitou e ela sabia que um dia ela ia se encontrar com o seu Salvador, né? Ela sabia que um dia ela ia se encontrar, por isso que ela se manteve firme. Ela poderia dizer que Deus é esse que me dá uma criança, me deixa ter amor e agora está começando uma perseguição na vida dele, está sendo humilhado. Pensa tudo o que ela viu. Ela viu seu filho ser humilhado, perseguido, né, injuriado, chamado de tantas coisas que ele não era, mas ela se manteve firme porque ela sabia quem era Deus, né? Ela sabia o amor de Deus para com Jesus. Se ela amava, Deus amava ele muito mais, assim como os teus filhos. Se você acha que você ama os teus filhos, Deus ama muito mais os teus filhos do que você ama, porque o amor de Deus é diferente. Então, ali, essa mulher, ela se cala, né? E Jesus fica naquela situação e Jesus disse, só em sua própria terra, entre as suas parentelas, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. É isso que Jesus disse mesmo, né? Então, foi para ela que ele disse, não. Foi para aquele povo que não cria nos milagres. E a Bíblia diz que ele não pôde fazer ali mais milagres por causa da incredulidade do povo. Querida, a incredulidade mata. Sabe por que aquele povo ficou no deserto? Uma geração morreu. Aquela que lá em Números fala que, no capítulo 13,
aonde os espias vão, ali começa um debate muito grande, onde vem um relato da terra prometida. Sabe o que acontece? Eles começam a murmurar contra Deus. E Deus fala: quem é esse povo? Estão fazendo pouco caso de mim, pois eu digo que essa geração não entrará na terra prometida, por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração. Eles não creram que Deus podia fazer eles entrar naquela terra e tomar posse daquela terra. Deus já tinha prometido. Você acha que Deus não dá o que promete? Sabe por que a gente não recebe o que Deus promete? Por causa da dureza do nosso coração. Não cremos, né? Temos escolha de crer ou não crer. Que você possa ser como Maria, que creu até o fim e sabia e confiava em Deus, no propósito que tinha na vida de Jesus. Então, ali Jesus sai por causa da incredulidade do povo. Não seja incrédula. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus fazer na tua casa. Deixa Deus conduzir a tua vida. Ele vai escolher para você o melhor esposo. Ele vai te dar o melhor trabalho. Não é os teus olhos são enganosos, mas é aquilo que Deus tem para ti que vai ser o melhor, vai ser a tua felicidade, a tua alegria, amada. Confia no Senhor. E nós vamos então para João, o livro de João, capítulo 2. Sabe o que acontece aí? Jesus faz o primeiro milagre. E quem estava com ele? Veja que ela sempre estava com ele. Maria. Maria estava com ele. Nós vamos ver ali, então, esse João capítulo 2. Abra a sua Bíblia ali, acompanhe comigo João capítulo 2. Você vai ver o que acontece neste casamento que faltou o vinho. O vinho simboliza alegria. Pastora, Jesus transformou água em vinho. Então, Jesus, por isso que ele era chamado de beberrão e comilão. Queridos, o costume judaico, tudo eles comemoram com vinho. Vinho mesmo, vinho de fermentação, ok? Só que você toma uma jarra de suco ou você toma um copo de suco? Você toma 2 litros de Coca-Cola ou você toma um copo de Coca-Cola? Assim, eles têm essa moderação e essa cultura, né? E, infelizmente, não é provado ou é comprovado que a Bíblia fala que é pecado beber, é pecado se embriagar, né? Os beberrão, os comilão, os glutão, querida, pecado é tudo que é em excesso. Comer demais é pecado? É pecado. Os glutões e os beberrão estão no mesmo nível de pecado, se você queira saber. Então, Jesus aí transforma a água em vinho. E o que acontece com ele, o primeiro milagre, tendo acabado no versículo 3 do capítulo 2 de João, né? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho, ou seja, tem problema para nós resolver. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ele desrespeitou ela? Não, de jeito maneira. Ele quis dizer: olha, a minha hora ainda não é chegado. Mas como Deus é bom e misericordioso, e às vezes tem coisa que parece que Deus faz antes do nosso previsto, de tanta gente clamar, porque, como ele disse, meus irmãos, minha mãe, são vocês. Então não importa quem estava pedindo aí, se era a mãe de Jesus, se era o irmão, né? Então, quem clama a ele, recebe. E naquele momento ela viu a dificuldade daquele casamento. E ela sabia que ele podia fazer milagre. Ela conhecia e sabia o que estava com ele, que era o Espírito Santo com Jesus. Então, sua mãe disse aos serviçais: faça tudo o que ele mandar. Mais ou menos assim, olha, já que ele disse que não é chegada a hora, então faça tudo o que ele mandar. Se ele quer fazer o milagre, ele faz. Se ele não quer fazer, ele não faz. Foi isso que ela respondeu. Mais uma vez aprendo com esta mulher.
que não discutiu, não se impôs, mesmo ela sendo mãe, ela podia se impor com ele, mas ela respeitou o propósito de Deus, o tempo e a vontade de Deus. Então Jesus, vendo a humildade desta mulher, que ela se calou e disse, faz tudo, então tudo muda. Assim Deus age conosco. Quando a gente fica que nem menina embirrada, batendo o pé, as coisas demoram. Mas quando a gente deixa Deus fazer, então faça como tu queres. Senhor, eu preciso. Não é chegada a minha hora, não é o tempo. Então, Senhor, faça como tu queres. E logo Deus faz o milagre. É assim que Deus age. Então, o que acontece aí? Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usados pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros, né, de água. Então ele faz o milagre ali. E quando Jesus, ele foi, depois de tantas maravilhas que ele fez, ele foi para a crucificação, essa mulher também estava com ele. Ela estava num momento difícil e ela estava num momento de alegria. Quantos milagres ela viu, né? E glorificou e vendo, dizia assim, nossa, quem sou eu para Deus me escolher para estar do lado do meu Salvador? Quem sou eu? Com todos os meus defeitos, minhas frustrações, mas essa mulher é muito sábia. Por isso que Deus escolheu. Ela, na sua capacidade, ela não via, né? Mas Deus escolheu ela porque sabia que ela ia ser serva. Ela sabia que ela ia deixar Deus agir, né? Que não ia tomar a glória para si, mas ia deixar a glória para Ele, ok? Então nós aprendemos aí com Maria. E naquele momento da crucificação, quando ele foi ali, foi morto e que as mulheres foram pegar o corpo dele para embalsamar, estava ali Maria, mãe de Tiago, que era quem? Mãe de Jesus. Não se referia mais mãe de Jesus, mas mãe de Tiago, porque Jesus tinha morrido, mas elas descobriram que tinha ressuscitado. Pensa a alegria desta mulher. O meu filho não está morto, mas o meu filho vive, ele ressuscitou e ele reina com Deus eternamente. E com certeza ela era favorecida aqui na terra, enquanto ela viveu, esta mulher aqui na terra. Ela era altamente favorecida, ela recebeu o favor de Deus, ela sofreu muito, porque ela viu quem mais ela amava, por 2 motivos. Uma por ser seu filho, né? Carne, ali gerado dentro do seu ventre, e outra por ser seu salvador, porque ela não olhava ele como filho, ela sabia que estava gestando, que ela não era digna de nem ser chamada ali como mãe naquele momento, mas ela entendeu que eu somente vou ser usada por Deus para gerar o meu Salvador. Então ela sofreu com aquilo tudo, sim, sofreu, porque ela teve um momento de angústia, sim, porque ela era mulher como eu e você, com os mesmos sofrimentos, as mesmas dores, as mesmas fraquezas, os mesmos defeitos, muitas vezes, né? Mas saiba de uma coisa, que ela lutou até o fim, e ela cumpriu aquilo que ela precisava ser cumprido na vida dela. Mas Deus foi tão bom que não deu só Jesus para ela, deu os outros filhos também para ela. Porque Deus, quando usa você, como usou Maria para criar Jesus, e com esse propósito, Deus também enche a nossa vida de alegria, né? Porque Deus não é um Deus que pega uma pessoa e usa e joga fora. Não, isso quem faz é Satanás. Ele te descarta quando você não serve mais. Mas Deus não. Ele te honra até o fim. E depois de você ser usada por Deus, Ele te honra, mulher. Então vale a pena servir a este Deus. Vale a pena enxugar as lágrimas, ficar quieta no momento que tem que ficar, porque naquele momento ela não foi lá e arrancou ele da cruz, não.
Não, ela poderia, como mãe, ter ficado enlouquecida, ter feito, questionado, ter debatido com os romanos, que era ali aqueles que estavam prendendo, com os doutores da lei, com os filósofos. Não, ela não debateu em nenhum momento. Ela deixou o plano de Deus se cumprir. E é isso que eu aprendo com ela, mesmo no momento da dor. E com certeza ela lembrou daquela profecia que nós vimos no estudo ali, que Simão falou para ela, que uma espada atravessava sua alma. Deus avisa tudo. Deus não deixa um justo sem resposta. Ele sempre vai responder a você o que está por vir, porque Ele te capacita, Ele te prepara. Ele não vê você de qualquer jeito, mas Ele vê você que é especial para Deus. Você é amada do Senhor. Você é escolhida do Senhor. Deus te trouxe nessa terra com um propósito, que você possa aceitar o que Deus está fazendo na sua vida. E se você ainda não tem uma aliança com Deus, você pode ter certeza que Deus tem um propósito maravilhoso. Se aliancie com esse Deus maravilhoso. E entenda, seja como Maria, serva do Deus Altíssimo, que fez a diferença nessa terra, que aceitou a vontade de Deus na vida do seu filho, que soube se colocar na posição de serva e não de senhora, mas de serva, sabendo que Deus agiu na vida dela o tempo todo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer ser senhora, a gente quer dar a ordem para Deus. É como é que a gente acabou de ler no milagre. Ela não deu a ordem para Jesus, ela obedeceu a ele, porque ela entendeu que a autoridade de Deus estava sobre a vida dele naquele momento. E tem momentos, é momento de nós se calarmos, tem momento que não adianta a gente se debater, né? É momento de nós entender o propósito. E quando ela viu o filho dela sendo crucificado, com certeza ele compartilhou com ela o propósito. E com certeza, se ele não iria compartilhar, o espírito que estava nele era o mesmo que estava nela. É o mesmo que está em você, é o mesmo que está em mim, que é o Espírito Santo de Deus, que nos avisa, que nos alerta, que nos mostra, e que muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo endurecendo o nosso coração. E aí nós erramos e caímos num laço, né? Mas que nós possamos nesta noite, neste dia, né? Não sei se é de manhã, de tarde que você está ouvindo essa palavra, mas que você possa tomar uma posição. O nosso estudo se encerra por aqui. Nós vamos ter outros estudos, né? Mas o de Maria encerra por aqui. Que você possa aprender e lembrar de Maria nos dias difíceis. A quem ela recorria? Ao seu Deus. E no momento de alegria, ela compartilhava com o seu Deus. Então tudo era para ele, tudo era por ele. Era isso que ela entendia. Quero orar pela sua vida, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que esta mulher, que esta jovem, essa pessoa que está me ouvindo, ela possa entender que com certeza Maria ficou indignada como carne, como pessoa, diante de tantas situações que ela viveu. Mas ela suportou. Ela suportou a dor até o fim, porque o Senhor estava com ela. Porque o Senhor em todo tempo capacitou e ela entendeu que precisava acontecer aquilo para que Jesus fosse glorificado. Então, quando ela entendeu isso, ela sabia que ela ia ter o seu Salvador e que ela também precisava de salvação. Ela também precisava daquele sangue derramado, porque ela era serva tua, como nós temos sido serva, como os teus servos têm sido serva. Ela era carne como nós, ela era mulher vulnerável, assim como nós, as mesmas tentações e paixões, mas ela foi escolhida assim como o Senhor nos escolheu, para Jesus habitar dentro de nós. Hoje Jesus não habita mais no nosso ventre, porque não precisa mais vir à terra novamente, mas o Senhor habita no nosso coração e quer nos usar como usou aquela mulher na face dessa terra, tendo um testemunho diferente
de todas as outras mulheres, ela suportou vendo seu filho ali morto na cruz do Calvário, mas ela também teve maturidade espiritual para entender e compreender o plano de Deus na vida dele e na vida dela, Pai. Que essa pessoa possa entender o que o Senhor está fazendo, Pai, e confiar que o final, Senhor, vai ser o mesmo fim de Maria, e o final vai ser vitória. O final vai ser honra, Pai, em nome de Jesus, porque a tua palavra em Romanos diz que aquele que crê em mim jamais será envergonhado. Você jamais será envergonhada. Quando você tem Cristo na sua vida, você jamais será envergonhado. Quando você crer em Cristo, Ele não vai deixar você ser envergonhada, porque você escolheu crer e obedecer. Amém. Deus te abençoe. Um forte abraço e que nós possamos estar ali com o próximo estudo, inspirada por Deus. Amém.